Existo. Então vamos findar o rolê aqui com o método, opa, com o exercício 5. Cadê? Tá, exercício 5 aqui pede pra gente utilizar tanto o método direto quanto o método indireto para realizar a demonstração fluxo de caixa. Cara, vamos começar pelo método indireto e a gente tem que entender essas informações adicionais. A aquisição de novas ações, móveis e utensílios foram à vista, então todas as aquisições de ações imóveis vão influenciar o nosso fluxo de caixa, então vai ter que ou aumentar ou diminuir. No caso aqui, como é aquisição, vai diminuir. O empréstimo realizado com ligada, beleza, o dinheiro saiu. Não foi paga nenhuma parcela do empréstimo, então os empréstimos que a gente obteve é aquele valor que vai entrar, não saiu nada porque a gente ainda não pagou nada. Financiamento a longo prazo para captação de recursos, beleza. As contas de despesas não pagas no período foram lançadas em contas a pagar, o aumento de capital em moeda corrente do país, tá? O aumento de capital foi em moeda corrente, então acho que teve um aumento de capital ali, foi em moeda, então entrou dinheiro. Dos dividendos propostos pela companhia, somente R$100 foram pagos à vista. Como que a gente percebe que esses R$100 foram pagos à vista? A gente tem uma distribuição de dividendos no valor de 397, certo? E a gente tem que é a nossa proposta de 397 em dividendos. Lá nos nossos dividendos a pagar, faltam pagar 297. Então se eu pego 397 menos 297, significa que eu já paguei 100. Só que essa informação já dá isso de bandeja pra gente. Lá quando a gente for lançar, isso vai ser importante. Vamos começar pelo método indireto, que é mais fácil, tá? Tanto que aqui teve alguns, por exemplo, isso aqui foi método indireto. Isso aqui pode se considerar como método indireto também, por conta das informações. A 2 a gente utilizou o método direto e a 1 a gente utilizou o método indireto. Então vamos começar com o método indireto, que é o mais tranquilo para fazer. O método indireto a gente sempre começa lá com as atividades operacionais. Aí a gente tem o nosso lucro líquido do exercício, né? Pode-se dizer assim, mais o ajustes com depreciação igual o nosso lucro ajustado. A atividade operacional vai sempre começar assim. Então, beleza. Primeiro a gente pega lá o valor na DRE do nosso lucro líquido do exercício, que foi no valor de 150. Aí a gente tem aqui a depreciação, que também foi de 150. A gente tem que somar a depreciação, porque a depreciação ela é um fator contábil, ela tipo não é dinheiro saindo, sabe? Quando você calcula 150 menos em depreciação, né, tipo, tá saindo 150 de depreciação, esse dinheiro não tá saindo de fato do caixa, então você tem que ajustar isso. Nosso lucro ajustado foi de 300, certo? Agora a gente retrocede, sai aqui da DRE, volta lá para o balanço patrimonial, a gente tem que conciliar as duas contas. E agora a gente vai começar a compreender o que aconteceu lá na parte do nosso ativo. Esquece essa conta caixa, isso aqui é a variação nossa disponível. Vamos lá para duplicatas a receber. De x0 para x1, eu tive um aumento de 500 em duplicatas a receber. Então eu considero que eu não recebi mais 500, entendeu? Tipo, eu tenho a receber ainda mais 500, então é uma conta diminutiva. Então aqui, aumento em duplicatas a receber. Eu vou lá e lanço 500 negativo, certo? Entendeu esse rolê do aumento? Se fosse uma diminuição em duplicatas, significaria que elas estariam sendo pagas, então seria dinheiro entrando. Aí sim seria uma conta aumentativa. Beleza. Agora nós vamos para estoques. Aumentou R$500 em estoques. Tá vendo? Isso, R$500 em estoques. Ou seja, eu paguei mais R$500 em estoques. Então saiu mais 500 de dinheiro, certo? Foi transformado em produto. Então tem que novamente diminuir. Aumento em estoques menos 500 mangos. Deixa eu colocar assim. Beleza, ativo não circulante, tal. Isso aqui, lembra ativo não circulante? Coisa relacionada a investimento. Atividade operacional, suave, esquece isso aqui. Vamos lá para o passivo circulante.
empréstimo. Empréstimo é conta de financiamento. Fornecedores. Fornecedores é operacional. Porém, a gente percebe que não houve uma variação, certo? Logo, a gente não tem a necessidade de lançar. Se quiser lançar, fornecedores zero, mas não tem necessidade, porque não foi nem um aumento, nem uma diminuição. O RPJ CSL a pagar. Cara, isso aqui são os impostos pagos. Na verdade, é uma redução. Não sei se você coloca pagos ou a pagar. Vamos colocar uma redução de impostos pagos. Aqui, ó. Não, redução de impostos a pagar, né? Porque pagou. Então aqui, ó. Houve uma redução dos impostos. Ou seja, eu tirei dinheiro e paguei esses impostos. Eu tinha 200. Agora eu tenho só 50. Ou seja, eu paguei 150. Então, eu tirei 150 do meu caixa para pagar isso. Certo? Logo após os impostos, eu tenho minhas contas a pagar. Eu tenho aqui em contas a pagar um valor de 50 mangos, porque eu tinha 150, agora eu tenho 100, ou seja, eu paguei 100. Então, novamente aqui, ó, redução de contas a pagar, menos 50, porque eu desembolsei 50 para pagar, eu tinha 150, agora eu tenho só 100, ou seja, paguei 50, beleza. Dividendos a pagar é uma conta, igual eu falei, é uma conta de financiamento. Financiamento é financiamento. Essas contas relacionadas aqui a capital social também é financiamento. Agora, esse aqui, ó, reserva de lucros, essas coisas aqui não afeta o caixa, né? Não altera nada de valor no caixa, então esquece essas informações, tá? Isso pra você não vai te ajudar em nada, tipo, a fazer a DFC no caso. Beleza, então aqui a gente finalizou e a gente precisa fazer o cálculo do nosso caixa. Aqui vendo de cara que eu entendo que foi um caixa consumido, né? Então aqui, ó, caixa consumido em atividades operacionais no valor de, vou fazer a soma. Lembra, gente, de somar a partir de lucro ajustado. Aqui, ó. Por quê? Porque se você somar 150 mais os 300 vai dar errado. Porque o 150 com 150 já dá o lucro ajustado, sabe? Mesma linha lá da DRE que você soma um negócio, já dá o resultado, soma mais um pouco, dá o resultado, diminui e dá outro resultado. Começa sempre a partir dos resultados, tá? Para não ter conflito. A gente teve um caixa consumido de 900 em atividades operacionais. Isso aqui fazendo pelo método indireto. Certo? Indireto. Aí agora a gente tem as nossas atividades de investimento. Nossas atividades de investimento. Cara, única coisa. Isso aqui, sendo método direto e indireto, isso muda. O resultado vai ser o mesmo, tá? Lembra que o resultado vai ser o mesmo. Só que isso muda. Agora, isso aqui, atividades de investimento e atividades de financiamento, você só repete. Então, você aprendendo a fazer o método indireto e o método direto das atividades operacionais, irmão, atividade de investimento e financiamento é um mel, beleza? É tapa na belisca. Vamos lá. Atividade de investimento. A gente tem aqui o... lembra lá do ativo não circulante? Eu tava viajando. Aqui, ó. O empréstimo coligada. Lembra do ativo não circulante? As contas de ativo não circulante. Então, a gente concedeu o empréstimo coligada. Então, a gente cedeu mais 250 em dinheiro. Resumindo, saiu do meu caixa. Então, aqui uma conta diminutiva sendo novos empréstimos a coligada. Isso num valor, numa bagatela ali de 500 para 750, então menos 250, tá? Do inicial para o final. Então, estou devendo mais menos 250, né? Ficou meio redundante, enfim. Investimento. Ações de outras companhias. Eu tinha 400. Agora eu tenho 600. Ou seja, eu desembolsei dinheiro para conseguir mais 200. Então, novamente, uma conta diminutiva aqui com aquisição de ações de outras CIAs ou pagamento de aquisição de ações. Eu acho que isso aqui, ela não... Sabe? Como a nomenclatura disso aqui não afeta em muita coisa, não. De 400 passou a 600, ou seja, eu desembolsei mais 200 para obter essas ações. Então, menos 200 aqui também.
Além das aquisições em ações de outras companhias, eu ainda investi em imóveis. Olha aqui, eu tinha R$ 1.500 em imóveis. Agora eu tenho 1.950, tá? Então a gente vai lá. Opa, a gente vai lá e faz novamente aquisição de móveis de 1.500 para 1.950. Então eu tenho aqui menos 450 para lançar. Aí eu findo aqui minha atividade de investimento, certo? Então eu tenho novamente um valor de um caixa consumido, né? Lembra de colocar caixa consumido em atividades de investimento no valor de 900. Por fim, atividades de financiamento. Atividade de financiamento, o que a gente faz aqui? A gente lembra que são as contas lá que afetam capital social, e empréstimos e financiamentos e dividendos a pagar. Vai ser sempre isso, tá? Então vamos lá, atividade de financiamento. Começar lá com o nosso empréstimo. Lá no empréstimo eu recebi uma bagatela de 750, porque eu tinha 750, agora eu tenho 1.500. Então eu posso colocar isso aqui assim, ó. Obtenção de empréstimos, porque você está obtendo recurso, captando recurso. Obtenção, captação, enfim, é dinheiro entrando. 750 positivo, tá? Fornecedor, tal, isso aqui não, dividendos a pagar. Beleza, dividendos a pagar, gente, lembra lá que a gente pagou somente 100. Então, os dividendos pagos, aqui ó, dividendos pagos foram no valor de 100. Opa, menos 100. Porque saiu o dinheiro, a gente distribuiu esses dividendos. Lembra aqui, ó, que dos dividendos propostos somente 100 foram pago à vista, que é os 397 menos 297. Então, o nosso lançamento vai ser esse, dividendos pagos, R$100. Beleza. Financiamento. Tive financiamento também. Então, coloca ali obtenção de financiamento também, né? Está... novo financiamento realizado. Bom, enfim, importante que é o saldo, né? Mais milão entrando, que é um dinheiro entrando. Financiamento, empréstimo é dinheiro entrando. Você ainda não pagou nenhuma parcela, né? Igual estava escrito lá. Ó, não foi paga nenhuma parcela de empréstimo e é isso aí. Vamos lá. Obtenção de financiamento. Capital social. Ó, capital social era 1.000. Foi para 1.200. Lá na nossa DLPA, a gente vê, ó, que... Não, na DLPA nós não vê nada. Esquece o que eu falei. Vamos voltar aqui. É lá embaixo. Aqui, ó. O aumento de capital é em moeda corrente. Então, o aumento de capital é em moeda, em dinheiro. Então, a gente entendeu que esse aumento de capital aqui aconteceu em dinheiro. Então, ele afeta a nossa DFC. Demonstração fluxo de caixa. Então, a gente pode aumentar isso aqui, ó. Aumento de capital social em moeda corrente. Ou em moeda, isso que não importa. De 1.000 passou para 1.200, ou seja, investiram R$200. Então tá aqui, ó, R$200. Agora a gente soma essas bagatelas aqui para ver quanto que deu. E deu um total de 1.850. Agora eu quero descobrir meu caixa consumido, meu caixa, a variação do meu caixa. Eu vou simplesmente pegar e vou somar as três informações. Eu tive um caixa, uma variação positiva de R$50, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, variação positiva de R$50. Tá, isso aqui, gente, método indireto. Isso aqui você vai repetir tanto no método direto quanto no indireto, na hora de você finalizar a demonstração fluxo de caixa. Agora isso aqui a gente vai mudar totalmente. Vamos voltar e fazer agora pelo método direto, beleza? Eu vou apagar isso aqui, na verdade eu vou deixar esses aqui mais para baixo e vou mostrar para vocês aqui. Vou deixar esse aqui menor para não alterar. RAW, só para vocês perceberem. Eu vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui mesmo, tá? Vamos lá, pelo método direto. Método direto, lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui?
entender os nossos recebimentos e os nossos pagamentos, porque são as duas primeiras informações da nossa DFC método direto. Isso aqui ficou enorme. Tá. Vou diminuir um pouco pra gente fazer. Então, duplicatas a receber. Eu tenho o meu saldo inicial, duplicatas a receber, que a gente pode entender como clientes, ou duplicatas a receber. Saldo inicial de 1.500, certo? Aqui, ó. Saldo final de 2.000. E em vendas eu tive 4.000. 4.000 em vendas. Recebimentos é o que a gente tem que descobrir. Então, aquele esquema, saldo final igual saldo inicial mais vendas menos recebimentos. Então, saldo final eu tenho 2.000, que é igual a saldo inicial de 1.500, mais as vendas, que é o valor de 4.000, menos os nossos recebimentos, que é o valor que eu tenho que achar. Vou transferir ele no lugar do saldo final. Então, recebimento é igual a 1.500 mais 4.000, menos os 2.000 que foi transferido para o outro lado. Então, eu sei que meus recebimentos foram de R$ 3.500. A informação que eu preciso é essa aqui. Recebimento 3.500, certo? Agora a gente vai lá para fornecedores, mas é igual eu falei, fornecedores é o saldo inicial, certo? Que é 600, mais as compras, né, que a gente não sabe, a gente vai ter que achar, é igual ao resultado final, né, saldo final, menos pagamentos no caso. Enfim, a gente precisa achar as compras para achar os pagamentos. Saldo inicial e saldo final tá aqui, ó, 600 e 600. Os nossos estoques é o saldo inicial, que no caso aqui em estoque, saldo inicial da gente é de 500. Nosso saldo final é 1.000. Aqui, ó, saldo inicial, saldo final, beleza. CMV, pô, e a CMV? Tá aqui, ó, 3.000 de CMV, irmão, tudo certo. Menos 3.000. Nossa compra, a gente vai ter que descobrir. Mesmo esquema, saldo final, né, igual saldo inicial mais compras menos CMV. Saldo final de 1.000, que é igual aos nossos 500, que é o saldo inicial, mais as nossas compras, menos os 3.000 de CMV. Então, igual soma. Opa! Então, aqui, ó, minhas compras é igual a menos 2.500 menos 1.000. Então, nossas compras é igual a 3.500 também. No caso aqui, de novo, ficou negativo, mas enfim, pode lançar normal aqui. Então, a gente teve 3.500 em compras, certo? Então, a gente lança aqui 3.500 em compras. Se a gente tinha... Ó, isso aqui é óbvio, né, mano? Se a gente tinha 600 de saldo inicial e tem 600 de saldo final, então, tipo, tudo que foi comprado foi pago, certo? Mas, vamos lá de novo. Saldo final é igual a saldo inicial mais as compras menos os pagamentos. Então, a gente entende que 600 é igual a 600 mais as compras, mais os 3.500 menos os pagamentos. Então, se eu transferir lá, eu vou ter pagamento é igual 600 mais 300, que dá 400, menos 600, né, que é o óbvio, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, pagamentos é 4.100 menos 600, 3.500 de pagamento. É somente essa informação que a gente precisa... Sabe, não vou atender agora não. Somente essas duas informações que nós precisamos ter para começar o nosso método direto. Então, se eu sei que a gente recebeu 3.500 e pagou 3.500, acabou. A gente já começa a fazer nosso método direto. Então, vamos lá. Método direto. A gente entende, então, nas atividades operacionais. Atividades operacionais. A gente tem um recebimento de vendas, por vendas, acho que não importa, de 3.500. E a gente tem um pagamento de fornecedores, aí sim no valor negativo de 3.500, tá? E agora, a gente já pegou as informações que precisava, o que está faltando?
as nossas contas lá do passivo circulante, certo? Então vamos retroceder um pouco. Os impostos a pagar. Eu tinha 200, agora eu tenho 50, ou seja, eu tirei 150 do meu caixa. Qual que é o ponto chave aqui? Porque a gente tem que entender que tem o imposto de renda aqui, que já foi pago, certo? Mas ainda tem esse resultado aqui, ó, de 50 da nossa DRE. Eu tenho que somar os dois, tá? Eu tenho que somar os meus 150 que foram pagos, mais esses 50 aqui, que houve mais essa variação, certo? Do RCSL, né? Dos impostos no caso. Por exemplo, vamos exemplificar aqui o porquê disso acontecer. X1 eu tinha 200. X0 eu tinha 200. Em X1 eu tenho somente 50. Presta atenção nisso aqui. Impostos, tá? Sobre a conta dos impostos. Impostos IR, CSL. X0 e X1. X0 eu tinha 200, X1 eu tenho 150. Resumindo, eu paguei 150, certo? Só que aqui, entre eles, XZ, né? Entre eles, eu tive mais 50. Que foi esse aqui, ó. Tá vendo? Eu obtive mais 50 em impostos. Então, além desses 200 que eu já tinha, eu ainda obtive esses 50 aqui na DRE. Então, na verdade, eu tive 250 e não 200. E agora eu tenho só 50, certo? Então, eu posso dizer que os meus impostos a pagar aqui, ele é no valor não de 150, mas de 200, porque é a variação de 250 para 50, ó. 250 menos 50, 200. Então, meus impostos pagos, aqui ó, impostos pagos, porque dinheiro saiu para você pagar esse imposto. Impostos pagos no valor de 200. Então, é um valor negativo, certo? Vamos lá. Depois de impostos pagos, o que me falta lá? Contas a pagar. Minha última conta ali das atividades operacionais. Galera, basicamente a mesma coisa. A gente vai ter que conciliar as coisas, porque aqui tem as contas a pagar, certo? R$100 para 150 para 100, ou seja, eu paguei 50 aqui, beleza? Só que, qual que é o ponto? Aqui em X0 eu tinha 150. Em X1 eu tinha 100, ou seja, eu paguei 50 entre isso. Porém, a gente tem que entrar aqui na DRE e compreender o que? As nossas vendas, as nossas despesas operacionais, perdão. Então a gente tem que somar aqui nas nossas contas a pagar o que aconteceu no período. Então, além dos 150, eu entendo que eu tinha mais 150, mais 150. Opa, não, é 150, né, de vendas, mais 300 de administrativo e mais 200 de financeira. Isso aqui me dá um total de 650, certo? Mas vamos fazer a somatória geral aqui, ó. Se eu pegar e somar tudo isso aqui, eu tenho 800. Se eu diminuir com 100, eu vou ter nossas contas pagas, R$700, certo? Eu tenho aqui R$700 em contas pagas, porque nesse período aqui houve essas despesas que estão lá na DRE, certo? Então, além da informação, eu tenho que conciliar sempre, né, no método direto aqui, conciliar as minhas informações do balanço patrimonial com as minhas informações da DRE, porque senão a gente vai ter problema ali, tá? Então é isso. Se a gente pegasse e somasse, daria certo? Daria. Se a gente soma aqui 150 com 300 com 200, a gente ia ter R$650 em despesas, certo? Se a gente pega essa variação aqui de 50, a gente soma 650 mais 50, ia dar os mesmos 700, tá? Só expliquei de uma maneira melhor aqui para vocês. Então aqui, ó, contas pagas. Eu tenho um valor de R$700, que eu tirei dinheiro do caixa e paguei mais R$700 em contas. Agora eu vou fazer a soma das nossas atividades operacionais, que vai gerar um caixa consumido aqui. 3.500 menos 3.500, 0.
menos 200, menos 700, 900. Então aqui a gente teve um valor de menos 900. Perceba que a gente precisa que o resultado do método direto seja igual ao resultado do método indireto, tá? A maneira de fazer é diferente, porém os resultados são iguais, certo? E é isso. Por que que eu não vou fazer de novo atividade de investimento e atividade de financiamento? Porque tanto no método indireto quanto no direto, ela vai se manter assim, dessa mesma maneira, beleza? Só entenda que o método indireto é mais tranquilo de fazer, o método direto você precisa daqueles rateios ali, encontrar algumas informações, mas o resultado vai ter que sempre dar o mesmo, beleza? E eu acho que é isso aí, mano. Boa prova pra vocês e tamo junto, eu tô no mesmo barco, então boa sorte pra gente. Valeu!